Olá, em mais um vídeo da série História da Histeria. No vídeo de hoje eu vou discutir alguns aspectos históricos em relação à histeria no século XVIII e XIX. É no instante. No vídeo de hoje eu vou discutir três aspectos sociais que influenciaram a história da histeria nos séculos XVIII e XIX. E se você curte esse assunto, curte psicanálise, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo da série. Bom, o primeiro aspecto do século XVII importante que influenciou a história da histeria foi a Revolução Francesa, onde as mulheres tiveram uma participação muito especial. E o que acabou acontecendo? Logo após a Revolução Francesa, a França acaba nas mãos de Napoleão, que vai fazer uma aliança com Roma e vai instituir na França uma série de modificações em relação aos costumes. Isso não aconteceu só na França, aconteceu praticamente em quase todas as monarquias da Europa. E essa modificação vai ter um impacto muito grande quando a gente for discutir o papel da mulher na histeria no século XIX. Um outro fator muito importante que ocorreu, agora vamos pensar um pouco mais em termos de Inglaterra, foi uma mudança da aristocracia para a burguesia. Na aristocracia era meio que chique ter doença dos nervos, tanto que as doenças ditas dos nervos era uma doença típica da aristocracia. E quando a gente passa, começa a ter o desenvolvimento da Revolução Industrial e a ascensão da burguesia, isso não é um aspecto desejado pela burguesia, muito pelo contrário. Então, nesse sentido, o homem burguês não é um homem que sofre de doença dos nervos. Isso também tem um impacto sobre a visão da histeria no século XIX. Se você juntar essas duas informações, o pai como núcleo familiar e a família como núcleo do Estado, e o homem burguês não podendo sofrer de doença dos nervos, só cabe à mulher sofrer de doença dos nervos. Então o homem não poderia ali, neste interjogo entre o século XVIII e XIX, sofrer de doença dos nervos. O problema é que a realidade não é essa. E começam a aparecer algumas questões que quebram a vigência dessa ideologia. A primeira delas, os trabalhadores das grandes indústrias começam a aparecer também com doença dos nervos. Então, homens e doentes numa classe baixa simplesmente quebra toda essa ideologia montada de que somente mulheres sofreriam de doença dos nervos. Isso começa a aparecer em vários países e começa a criar um certo atrito na classe médica. A classe médica seria um outro fator importante aqui nessa discussão das doenças dos nervos nas classes mais baixas, por dois motivos. Primeiro, que desde Napoleão colocou uma série de leis até proibindo médicos de dizer que homens poderiam sofrer, por exemplo, de histeria. E médicos que dissessem isso eram retirados do meio acadêmico, tinham uma sua aposentadoria, vamos dizer assim, adiantada, etc, etc. Ou seja, eles eram perseguidos. Estou sendo muito didático aqui, muito compreensivo, para a gente entender a que ponto chegava essa ideologia, cerceando o saber médico. Mas frente a essas questões dos trabalhadores nas fábricas e principalmente também nas ferrovias, começou a ter uma discussão muito grande entre a classe médica, a justiça e as seguradoras. Porque a pergunta era a seguinte: esses trabalhadores já sofriam das doenças dos nervos, por isso as empresas não eram obrigadas a pagar nenhuma indenização a eles, ou não? O trabalho que causou um trauma e, portanto, gerou doença dos nervos. E aí você tem dois centros de discussão, um em Paris, dizendo que não é culpa do trabalho, as pessoas já eram doentes antes do trabalho, e Viena e os alemães dizendo não,
foram, sim, um trauma, agora é o trauma do trabalho que gerou a doença. Então você tem essa discussão muito grande também em relação à visão da histeria, principalmente masculina. Por que essa questão também é importante? Porque Freud vai se colocar justamente no meio desta discussão quando ele lê a sua primeira comunicação para os alemães, né, uma comunicação extremamente pró-Charcot, que era de Paris. Lógico, não deu muito certo para ele fazer essa leitura, essa defesa de posições pró-Charcot. Então ficou uma coisa meio esquisita ali para o Freud. Então por isso que isso é um elemento importante na história da histeria e na história do livro Estudo sobre Histeria, que é o que a próxima série que a gente vai trabalhar. E falando em Charcot, ele é o tema do nosso próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo dessa série. Até o próximo vídeo.